Flávio Araújo, técnico do Altos, já foi técnico do Icasa, já teve vários duelos contra a equipe do Asa, mas agora num momento diferente pela pré-copa do Nordeste com a equipe do Altos do Piauí. Professor, boa noite, é um prazer poder bater esse papo com o senhor para falar mais sobre a equipe que o senhor está trabalhando nesse momento. Boa noite, Vitor. Um grande abraço a você e toda a equipe e a todos os amigos que estão nos ouvindo nesse exato momento, né? Realmente fazia muito tempo que eu não me confrontava com a equipe do Asa, né? Já tive muitos confrontos no ano de 2009 e 2010, mas agora mais uma vez aí vou enfrentar o Asa. Sempre é um time de respeito, um time de tradição, que montou um grupo muito forte, muito bem comandado pelo Leandro Senna. Professor, ontem um jogo bem difícil para o Alto, saiu atrás do marcador 2-0, mas no segundo tempo o senhor conseguiu ajustar a equipe, conseguiu empate, e nos pênaltis, após aquela sequência bem grande, né, vários pênaltis, o Altos conseguiu essa classificação, está na próxima fase. É verdade, foi uma classificação sofrida, né? No primeiro tempo a gente praticamente a gente não jogou, né? Com uma finalização do Juan, e praticamente nós não fizemos mais nada. Nós não marcamos bem, nós não posicionamos bem, nós não jogamos bem, e o jogo no primeiro tempo foi todo do Santa Cruz, que teve uma chance muito grande quando estava de 1-0 de fazer 2-0, depois fez o 2-0, mas podia ter tirado as nossas chances no primeiro tempo, né? Mas no intervalo, analisando, fazendo uma leitura do primeiro tempo, resolvi fazer uma mudança de posicionamento. A gente entrou no 4-1, e no intervalo agora não, perdendo de 2-0, nós temos que fazer uma mudança radical, e a gente foi praticamente pro 4-2-4 e conseguimos um empate e obter a classificação através das penalidades. Professor, boa noite. Antônio Guimarães, um abraço. Depois do jogo, é claro, a gente ouviu muita reclamação com relação à situação do campo de jogo, não é? O campo não teria favorecido essa coisa toda do estádio Lindolfo, né? E o campo, a qualidade do gramado não é legal. O amigo concorda que precisa melhorar? Futebol tem que ser realmente jogado em bons gramados, oferecendo condições para a prática do futebol? Eu concordo plenamente. O futebol tem que ser, hoje o futebol atual, o jogo tem que ser desenvolvido em gramados muito bons, né? Como é o caso aí do Rei Pelé, como é o caso aqui em Fortaleza, que sou cearense, do Castelão, do Presidente Vargas. Mas infelizmente o campo de jogo do Lindolfo Monteiro, ele não tem essa qualidade, né? Um campo que na sua faixa central é duro, as faixas laterais são melhores pelos dois lados, mas a faixa central é um campo duro, que logicamente prejudica, né? Um time que de uma qualidade técnica, prejudica essa qualidade técnica, né? Mas, veja bem, essa reclamação por parte do Santa Cruz não teve no intervalo do jogo, não teve? Não, foi só no final mesmo, né? Oswaldo Barbosa, uma pergunta ao técnico Flávio Araújo. Sim, professor Flávio, um abraço para o amigo, seja bem-vindo ao nosso toque de bola. Eu fazia um comentário agora há pouco aqui, Flávio. Primeiro, o calendário do futebol brasileiro já é um calendário maluco, e na minha opinião, pior ainda é essa pré-copa do Nordeste. Quando você classifica, tá beleza, tá maravilhoso, mas quando você é eliminado, sempre tem aquele que vai falar, e com razão. Eu queria a sua opinião seguinte: esse momento que é disputado a pré-copa do Nordeste, todas as equipes em formação, vindo de pré-temporada, os resultados mostraram isso nessa primeira fase, quase todos os jogos sendo disputados nos pênaltis. Você como um profissional, você como um técnico, o que é que você poderia falar sobre isso? Eu acho um absurdo o momento que é disputado a pré-copa do Nordeste. No meu modo de ver, terminando os estaduais, pronto, terminou. Então vamos saber aqui, quem é que vai pelo ranking, os campeões, quem é que não vai, e logo após os estaduais você realizaria a pré-copa do Nordeste, porque você já definiria os 16 do próximo ano. O que é que você tem a falar desse momento que é disputado a pré-copa do Nordeste, professor? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Eu concordo com você, viu? Não tinha refletido ainda sobre qual era o melhor momento, né, para se fazer a pré-copa, mas essa sua ideia para mim é genial. Acabou o campeonato, acabaram-se os campeonatos estaduais, né? Finalizaram. Então já saberíamos quais eram os times que iam para a fase de grupo,
e os times que iam para a pré-copa, né? Então concordo. E já se fazia ali, após os estaduais, a pré-copa do Nordeste para o ano seguinte. Para mim, a sua ideia é genial, muito boa. E a sua ideia deve ser levada ali para a direção da Liga Nordeste, porque acredito eu que todos os clubes vão aceitar, porque veja bem, né? O nosso estadual começa no domingo, mas nós só vamos jogar só no dia 17, numa quarta-feira, né? Então já adiou a nossa estreia, mas a sua ideia, repito, é muito válida. Guimarães, para me finalizar só da minha parte, passar para os companheiros, e o momento do futebol piauiense, Flávio? Você que é o vencedor por onde passou, principalmente na região Nordeste, nos fala um pouco sobre esse momento aí do futebol piauiense. Você falava a respeito do gramado do Lindolfo Monteiro, que não é dos melhores, e que isso é ruim para a prática do futebol, não é só pro Altos, não é só pro Asa, pro Santa Cruz, quem quer que seja, para a prática do futebol. Mas a informação que eu tenho é que o gramado, inclusive, do Albertão, tá pior ainda, tá quase que impraticável. O que é que você poderia falar sobre esse momento do futebol piauiense, professor? Deixa eu lhe falar, essa informação que lhe passaram sobre o gramado do Albertão, essa informação é mentirosa, viu? Desculpe até a palavra, é mentirosa. Então eu vou dar a fonte. Ontem nós estávamos ouvindo o jogo Santa Cruz e Altos e foi passada a informação pelo repórter da Rádio Jornal de Recife. Como é o nome dele, Jânio Barbosa? Antônio Gabriel. Antônio Gabriel. Eu estou vendendo o preço que eu comprei. Segundo ele, o jogo está sendo realizado no Lindolfo Monteiro, porque se o gramado do Lindolfo Monteiro já não é bom, o do Albertão está impraticável. Então deixa eu dar só a fonte para o amigo. Pode prosseguir. Deixa eu prosseguir e justificar a minha resposta. Uma vez por semana nós treinamos no Albertão, que o Altos é da cidade de Altos, a 30 quilômetros de Teresina, mas nós estamos hoje hospedados em Teresina. Então, uma vez por semana, nós treinamos no estádio Albertão. E afirmo com toda a segurança, com toda a convicção, o repórter falou isso sem ter visto o Albertão. O campo do Albertão é bom, é até melhor do que o Lindolfo Monteiro. Agora, Flávio, por que o Alto joga no Lindolfo? Pelo presidente. O presidente só gosta de jogar no Lindolfo, ele acha mais aconchegante e nós também abraçamos a causa do presidente. Então, vem fazer Lindolfo, digo, opa, vamos pro Lindolfo, vamos encarar, correto? E o atual momento do futebol piauiense é um momento que não é bom. Por quê? Porque o Altos, até o ano passado, era o único representante do estado na Série C do Brasileiro, né? E o Altos acabou sendo rebaixado, correto? E o Altos não conseguiu ser campeão ano passado, foi o River está na fase de grupo. E nós acertamos com o Altos agora em setembro para tentar resgatar a história vencedora da equipe do Altos. Ô professor Roberto Rivelino, boa noite, prazer em falar com o senhor. Conheço muito bem aí o seu histórico de técnico vencedor do futebol do Nordeste. E a minha pergunta seria exatamente sobre esse time do Altos, a equipe que tem pouco mais de 10 anos de fundação e muitas conquistas, tanto é que tem esse ranking que lhe favorece como mandante nesses jogos aí da pré-Nordeste. Teve essa ascensão muito rápida, chegou à Série C, disputou 3 temporadas e teve esse declínio sendo rebaixado no ano passado. Obviamente que o senhor não vai falar aqui detalhes técnicos do time, como vem para esse jogo contra a equipe do Asa, mas como é realmente esse time aí está em fase de formação, tem jogadores remanescentes, esse grupo foi aí todos os jogadores de vossa indicação, como é esse atual time do Jacaré Piauiense? Olha, nós acertamos em setembro, no dia 7 de setembro, no feriado, né? E começamos a montar o grupo em outubro, né? Então, 95% dos jogadores atletas foram indicados por mim. O presidente que me passou que queria uma reformulação total no elenco, e nós reformulamos, né? Dando prioridade a jogadores nordestinos, né? Tem exceções? Tem, mas em sua maioria são jogadores nordestinos, porque já conhecem a região, já estão adaptados ao clima, apesar do clima de Teresina ser diferente do restante do Nordeste, né? E nós estamos montamos o grupo, fizemos 2 amistosos em São Luís, do Maranhão, perdemos por moto de 2-0, empatamos com o Maranhão de 1-1, e fizemos um amistoso aqui em Teresina contra o Tiradentes Sub-20, vencemos de 2-1,
O Tiradentes está fazendo uma grande campanha na Copinha de São Paulo, venceu hoje de 2-1 e classificou. E esse jogo contra o Santa Cruz foi o quarto, e contra o Asa vai ser o quinto desse grupo, né? É um grupo ainda que está tentando se autoafirmar, correto? A equipe está no seu processo agora de engrenagem, seu processo de entrosamento, mas acreditamos que esse time possa atingir as metas planejadas para essa temporada. Só uma curiosidade, o Manuel era referência no time do Altos e ontem a gente não ouviu falar no nome dele durante o jogo. Ele continua no elenco ou saiu? Saiu. Como eu te falei no início da minha resposta, foi uma reformulação quase que total, viu? A equipe do Altos passou de 2023 para 2024, saiu quase todos os jogadores, se eu não estou enganado, ficou apenas o garoto Digão, o goleiro Vinícius, talvez, eu acredito que seja, e o garoto Ilano. O resto todos foram modificados, porque o presidente achou que era o momento de fazer uma reforma na equipe. Obrigado, viu, professor? A gente só para saber se o time vem completo, tem algum problema pro jogo do domingo contra a equipe do Asa. Esse jogo será às 7 da noite. Nesse jogo agora contra o Asa, nós 3 jogadores que estavam no departamento médico, o goleiro Neto, o volante Ariel e o meio atacante Atisson, que não foram relacionados para o jogo contra o Santa Cruz, eles vão estar à disposição para o jogo contra o Asa, né? Então praticamente é um elenco curto de 24 jogadores e todos os jogadores vão estar à disposição, diferentemente do Asa, né? Que perdeu o Zé Wilson para o Zé Wilson, que é um volante pegador, para esse jogo contra aqui do Asa. Professor Flávio, o senhor falou que Teresina tem um clima, uma temperatura diferente do Nordeste. Qual é que está sendo a temperatura média aí em Teresina nesse momento e à noite, principalmente, no horário do jogo, professor? Rapaz, o sol, de dia, principalmente à tarde, vamos colocar à tarde, certo? Olhando pro sol dá 50, na sombra dá 40. Jesus. Agora, à noite, veja bem, a equipe do Asa não vai sentir não, porque à noite, como tá no início do inverno aqui no Piauí, à noite tá, por exemplo, ontem foi uma noite agradabilíssima, viu? Ontem não teve mormaço, não teve calor, e foi igual a ontem, domingo, a equipe do Asa não vai sentir não. Um abraço, hein, professor? Obrigado. Um abraço, fique com Deus, boa noite. Muito bem. Nós vamos ao intervalo, voltaremos já.